Desde que a lama chegou ao nosso estado, a Defensoria Pública trabalha incansavelmente para garantir os direitos dos impactados pela tragédia. Esse é o assunto de hoje da nossa entrevista aqui no Link. Nós conversamos com o defensor público, Rafael Melo. Boa noite para o senhor, Rafael. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Adriana. Bem-vindo, boa noite. Prazer receber o senhor aqui. Olha, vamos começar explicando um pouco. Essa que foi a maior tragédia ambiental do nosso país, né? Uma tragédia que marcou muito o povo mineiro, mas também nós capixabas. Afinal, foi ali, né, na Foz do Rio Doce, onde ela atingiu o mar e causou tantos danos. 4 anos depois, como que vivem os impactados pela tragédia aqui no estado? Olha, Fabiano, a gente ainda percebe uma dificuldade muito grande na execução dos programas socioeconômicos pela Fundação Renova, e a gente tem uma quantidade muito grande de atingidos e atingidas, não só pelo Rio Doce, como pelo litoral, que aguardam ansiosamente o acesso a algum tipo de benefício, auxílio e indenização para poder prover sua subsistência e tentar retomar a sua vida. A gente teve no início da atuação da Defensoria Pública, acho que marcou os primeiros 2 anos do desastre, o reconhecimento do litoral todo como área afetada. Isso possibilitou que milhares de pessoas pudessem se cadastrar, e isso explica, em parte, uma informação que a gente costuma trabalhar dentro da Defensoria, de que o desastre foi subestimado no Espírito Santo. Acho que existiu uma subestimação de valores, e o que a gente tem visto hoje são 50 mil pessoas, mais ou menos, cadastradas, aguardando uma resposta. Quer dizer, é um número altíssimo. A gente sabe que se essas 50 mil pessoas impactadas fossem para a justiça, esses processos iam se arrastar durante anos e anos e anos, como a gente vê tantos outros. Então é esse o trabalho da Defensoria, fazer com que isso vá para a mesa de negociação e que essas pessoas consigam receber mais rápido? Sim, no nosso repertório de atuação, a gente pode tomar medidas tanto judiciais quanto extrajudiciais. Como a gente tem um trabalho muito focado na mobilização, na construção do protagonismo das comunidades atingidas, na condução das suas negociações e dos seus interesses, a gente tem privilegiado uma atuação extrajudicial, coletiva, participativa, para que as comunidades possam agregar ao espaço de debate e possam construir os rumos de sua própria atuação. Isso é o que significa, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta de governança, que a Defensoria Pública é uma das signatárias e busca trazer, junto com as assessorias técnicas, uma participação efetiva na governança criada. Agora, Rafael, qual a maior dificuldade, né, que essas pessoas encontram para receber essas reparações? Eu acredito nesses 4 anos, Fabiano, que o alto grau de informalidade e vulnerabilidade das comunidades tem sido a grande questão quando a gente fala de reconhecimento. Se nos primeiros anos, no Espírito Santo, a gente discutiu um reconhecimento territorial, agora a gente discute especificidades relacionadas a categorias e comunidades. E a gente sempre esbarra na inexistência de documentos ou de registros do poder público para comprovar a situação do atingido. Infelizmente, hoje, esse ônus de provar a condição do atingido está com o próprio, que tem muita dificuldade de provar com documentos a sua condição. Quer dizer, uma marisqueira, por exemplo, que não trabalhava de carteira assinada, né, que não tem nenhum amparo aí das leis trabalhistas, mas ela dependia do Rio Doce. Essa é a dificuldade, né? Como ela não tem essa documentação para comprovar, ela não consegue receber. Perfeito, e podemos usar o mesmo raciocínio para a cadeia de pesca toda do estado, para os carroceiros, para as artesãs que foram reconhecidas ano passado e até o momento não vimos nenhuma medida efetiva, as lavadeiras, os agricultores informais e tantos outros que são a grande maioria dos impactados no estado do Espírito Santo. Agora, o senhor acompanhou com a gente aqui agora há pouco o VT na reportagem mostrando essa paralisação que teve hoje lá em Linhares, ou seja, tem um número de impactados ainda muito grande, né? A gente pode dizer que a Samarco, ela diz que ela precisa ser um pouco criteriosa para liberar, né, essas reparações, porque tiveram muitas fraudes. Essa informação é verdadeira? Realmente tiveram muitas fraudes? Olha, eu acho que depende dos números que a gente avalia. A gente está falando de 100 mil pessoas cadastradas no estado do Espírito Santo e no estado de Minas, outros milhares aguardando uma manifestação de solicitação ser analisada, e ainda aquela parcela invisível que a forma como o programa de cadastramento não deu conta de localizar no estado do Espírito Santo e que a Defensoria Pública se debruça a localizar mesmo tantos anos. É óbvio que, havendo fraudes, havendo irregularidades, elas precisam ser averiguadas, fiscalizadas por uma atuação efetiva do Ministério Público e da Polícia. Mas a gente não pode trazer um exemplo ruim para descaracterizar e e colocar em descrédito milhares de atingidos que agora estão sendo criminalizados e vulnerabilizados por causa da situação de pobreza que era anterior ao desastre. O desastre, ele tornou as comunidades ainda mais vulneráveis, e a gente não pode
pode justificar um excesso de segurança jurídica, um excesso de rigor documental, baseado em uma ou outra fraude que foi caracterizada, que obviamente vai ter a sua fiscalização e a sua investigação devida. Hoje vocês acompanharam, inclusive, a manifestação que aconteceu em Linhares, acompanharam aí a pauta de reivindicação. A Samarco, ela disse, né, como o Cláudio ressaltou, que ela está sempre aberta ao diálogo. É isso mesmo? Vocês conseguem sentar e negociar? Como é que é essa relação hoje? Hoje, a mesa de negociação principal das instituições de justiça, dos ministérios públicos e defensorias tem sido a implementação das assessorias técnicas nos territórios mineiros e capixabas. E hoje discute-se os orçamentos dessas assessorias. É muito dinheiro, são milhares de reais, que precisam ser bem implementados e bem efetivados. Hoje a gente discute questões contratuais, questões de limites orçamentários. É uma negociação difícil, é uma negociação em que existem diversas posições antagônicas que precisam convergir em alguma hora. E eu tenho otimismo, acredito que a gente vai superar esses obstáculos e vai efetivar, sim, a contratação das assessorias. Vemos também por parte da Fundação Renova um avanço ainda tímido, mas simbólico nesse 4º ano do desastre, de buscar alternativas para reconhecer os pescadores, como foi a política do pescador de fato. Mas mesmo assim, existem muitos problemas que precisam ser averiguados, tratados, para que a gente possa falar, ou chegar no 5º ano do desastre e dizer que está havendo, de fato, medidas efetivas para o reconhecimento, indenização e reparação das comunidades atingidas. A criação da Renova, da Fundação Renova, ajudou nesse processo? Eu tenho muitas ressalvas com a concepção da criação de uma fundação de direito privado para gerir as consequências do desastre. Eu acho que ela caracteriza muito essa ideia de delegar muitas responsabilidades que são do poder público num contexto de desastre para uma fundação de direito privado gerir. A gente pega, por exemplo, a temática da saúde, que é preponderantemente pública, mas foi delegada para a Fundação Renova, e é onde a gente vê inúmeros problemas, críticas e questionamentos referentes a como as formas, os laudos estão sendo feitos, como que os planos de ação municipais estão demorando a ser feitos, ou as medidas que o Estado tem efetivamente tomado para tomar conta da saúde. Existem questões que acabam não sendo possíveis de serem concretizadas por meio de uma fundação de direito privado, na medida em que ela é gerida por representantes das empresas, o que pode distorcer e desvirtuar os caminhos necessários para a reparação integral. Rafael, vocês da Defensoria acreditam que esses danos gerados pela tragédia ainda vão durar muitos anos aqui no nosso estado? Nós ainda vamos sentir as consequências por muitos anos? Posso lhe passar uma análise jurídica, mas a gente tem trabalhado junto com o Ministério Público, com seus respectivos peritos, e estamos falando de um dos maiores desastres do mundo relacionados à mineração, o maior em extensão dentro do Brasil, comparado também a Brumadinho recentemente, e estamos ainda muito no início para a gente poder ver um horizonte de resolução dos problemas. Mesmo 4 anos depois. Mesmo 4 anos depois, essa é a verdade. A gente tem que trabalhar com muita pragmaticidade nos territórios, nas comunidades, e informar as comunidades e trabalhar com o protagonismo dela e a participação delas para elas compreenderem como que o processo se desenvolve e que elas também possam colaborar, contribuir e decidir esses processos. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao Rafael Melo, defensor público, veio conversar hoje com a gente para falar um pouco sobre como está o processo de reparação dessas vítimas, né? Porque eles também são vítimas, né, dessa tragédia, afinal foram atingidos indiretamente, às vezes porque atrapalhou o trabalho deles de alguma maneira, enfim. A gente agradece muito, viu, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, hein? Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, Rafael.